Boa Boa tarde, tarde. companheiro Jairo. Boa tarde. Estamos aqui começando mais um Tete a Tete, nossa série de entrevistas com os candidatos do PCO para as eleições de 2024. Companheiro Jairo Palheta, é candidato a prefeito de Macapá, a capital do Amapá. Está aqui hoje com a gente. Muito boa tarde, companheiro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo espaço que está sendo disponibilizado para a gente elencar as principais pautas, né, do partido no município aqui de Macapá. Perfeito. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Jairo, é o seguinte: muita gente critica, fala que o PCO não deveria participar das eleições, que não tem porquê, que é tudo controlado, ou gente mais mal encarada quer falar que a gente é hipócrita por participar das eleições. Mas qual que seria aí? Por que o PCO participa e por que você participa das eleições? O que você acha importante? Nós vivemos de uma democracia burguesa, mas ainda assim não é uma ditadura, não é uma perfeição, mas a gente participa principalmente para aproveitar esses espaços para divulgar as causas e as lutas, né, que a gente faz parte, como eu sou líder do Movimento do Sem Terra, né, contribui muito também para o Movimento do Sem Teto, e como estudantes do ensino superior, a gente precisa mostrar para a comunidade qual é a dificuldade para que nós temos. E isso a gente pode muito bem tentar conseguir através de redes sociais. Só que quando há um debate democrático, há um debate eleitoral, como é o que está ocorrendo, que nem é tão democrático assim, né? Nós não vamos ter espaço na rádio, nem na TV, não temos aqueles milionários ou bilionários fundos eleitorais, como os partidos terão, mas mesmo assim ainda é um espaço que a gente pode chamar a comunidade, mostrar para a comunidade e debater aqueles assuntos que a gente acha interessante, que os partidos bilionários jamais farão isso, né? E é o nosso espaço como Partido da Causa Operária em elencar essas necessidades da população para a própria população, que às vezes ela mesma não assiste e nem discute aquilo do cotidiano dela que ela vive todo dia, aquela dificuldade. Então você acha que não tem oposição nenhuma entre a militância que você faz o ano inteiro e a eleição? Uma coisa compõe com a outra. Mas quando a gente está no período dos movimentos, das mobilizações, inclusive isso é um debate, inclusive, dentro do partido aqui em Macapá, é que a gente observa que quando chega o período eleitoral, basicamente o nosso partido, ou partidos nanicos, geralmente, né, que não tem recurso, não tem dinheiro, a gente vira leproso. Tecnicamente seria isso, porque os eleitores deixam de caminhar conosco. Por uma questão economicista, eles vão procurar candidatos que têm dinheiro, vão vender o voto, vão trabalhar para esses candidatos, se troca através de um emprego, de alguma coisa assim. Só que quando passa o período eleitoral, né, as discussões pela luta da terra, pela luta dos sem-teto, eles voltam a essas coordenações, a esses líderes comunitários que são candidatos e não são apoiados por esses mesmos, né? Então, quando a gente diz que o processo eleitoral ele deveria ser uma continuidade do movimento popular, é porque deveria ser. E não é assim que acontece. As pessoas compreendem que quando elas precisam de uma água melhor, de uma sala de aula melhor, elas precisam de ônibus melhor, há uma greve, há uma mobilização comunitária, é uma coisa. Quando chega o período eleitoral, eu consigo entender que eles entendem que algo diferente é separado. E aí eles, no período eleitoral, eles buscam pessoas com recursos financeiros para apoiá-los, para apoiar esses ricos, e no período que não é eleitoral, eles procuram os pobres, ou seja, os líderes comunitários, para tentar resolver problemas que são feitos e produzidos pelos ricos que eles elegeram. Então, nesse sentido, a candidatura do PCO é bem diferente das outras, né? Porque justamente quer acabar com essa oposição, né? Que você está falando. Isso. Eu queria perguntar para você sobre a sua trajetória como militante, né? A gente tem aqui o partido ele valoriza lançar candidatos de luta, candidatos que sejam ligados à luta dos trabalhadores. E aí, Macapá, inclusive, você é conhecido, né, pela militância, você citou já a luta pela terra e também a questão do sem-teto, né? Como é que foi sua trajetória?
Há quanto tempo você está no movimento? Que movimento você participou? Conta um pouco dessa história. A maioria das pessoas, quando casa, geralmente é por necessidade, né? Porque todo mundo quer ter a sua família, quer ter alguém para morar, quer ter filhos. Só que para você ter um imóvel hoje na capital, aqui em Macapá, como em qualquer outra parte do Brasil, você precisa ter um recurso mínimo, né? E as pessoas estão montando família, estão casando, ou querem morar sozinhas mesmo, assim, porque também é uma família, mas não tem um imóvel, né? E a gente, em 2011, né, eu precisei, 2007, na verdade, eu morei em Brasília, depois vim para Macapá, e aqui não tinha casa para morar, né? A gente a minha vice-governadora de 2022, a Eliana, que ela foi minha vice-governadora, disse: já era aqui no bairro Ilhamirim, tem uma área, só que lá adiante é o muro da Infraero, do aeroporto de Macapá. Vem para cá que dá para construir a casa. E nós fomos lá, construir um barraco, inclusive a Hélia, que hoje está comigo, ela é servidora pública do município, foi quem financiou a madeira. Nós construímos uma casa e por 4 vezes a Guarda Municipal, na época, tentou derrubar nossas casas. Depois veio o governo do Estado para tentar derrubar nossas casas. E era um governo do Estado do PSB, né, que hoje está apoiando o atual prefeito de Macapá, o atual gestor, né, que está buscando a reeleição. E a gente conseguiu na justiça, né? E ali a gente foi percebendo, aí eu já tinha também a questão de liderança, né? A gente conseguiu direcionar toda aquela luta, derrubamos a liminar, eu ganhei, eu e mais 127 pessoas ganhamos apartamentos e casas num conjunto habitacional, outros continuaram lá, a área não foi reintegrada, e quando foi o ano passado, o Lula veio aqui, construiu umas casas no conjunto chamado Miracema, e levou para lá os últimos que ainda estavam lá. Né? Então, quer dizer, o Movimento Sem Teto iniciou ali naquele processo, mas depois de lá, outros bairros, né, outros movimentos também dentro de Macapá nos procuraram, e ao todo nós tivemos só um outro sucesso, que foi no bairro Infraero 1. Mas depois de lá, as outras áreas que a gente foi apoiando, infelizmente, algumas vezes nós fomos humilhados, inclusive, né, pelo atual governador, que era prefeito na época, que foi o prefeito que mais derrubou casa de pobre, né, no mandato. Ele era do PSOL, né, e saiu do... O PSOL chegou a ficar na rede. E, assim, ultimamente, nos últimos 10 anos, Macapá não cedeu um lote de terra sequer para ninguém aqui na cidade. Nós somos uma cidade horizontal. Quem, de fato, está construindo algum tipo de casa habitacional é só o governo federal. Né? É o único que, de fato, vem construindo e distribuindo habitação aqui no estado do Amapá. Porque o município e o governo do estado, eles não têm feito nada quanto a isso. Essa questão da moradia, né, é muito importante, e a gente tem, os candidatos do PCO costumam ter uma política bem enfática, né, para moradia, para garantir moradia para a população. Qual que seria? Você está na luta, né, e aí no ideal, né, tendo aí um governo do PCO, como é que avançaria aí a questão da moradia? O estado do Amapá e os municípios do Amapá, desde 2018, eles vêm recebendo parcelas de áreas, glebas da União. O estado do Amapá era completamente da União, né? Inclusive Macapá, o centro de Macapá era da União. E desde 2018, do governo Dilma ainda, não, estou mentindo, desde 2014, a Dilma vem repassando essas terras. E o município de Macapá recebeu aqui na região metropolitana cerca de 160 hectares. Dessas 160 hectares, não deram 1 centímetro quadrado sequer para alguém, para os pobres. Nesse período todo, construiu-se cerca de 30 condomínios de luxos aqui, né, e não deram um lote sequer. Só estão nos dando apartamentos, né, através do Minha Casa Minha Vida. Mas o que é que a gente propõe? Hoje, no centro da cidade, na Zona Norte, nas partes mais importantes da cidade, se nós formos somar, nós temos mais de 50 hectares de áreas vazias, áreas que estão criando mosquito, criando violência, criando dengue, né? E são propriedades que devem milhões de reais para o município de Macapá, para o governo do estado e também para o governo federal. A nossa proposta é pegar esses terrenos, negociar com esses proprietários o que de fato é deles. E não há mais possibilidade de renegociação. O município de Macapá, em 2010, ele fez o levantamento
ainda era o governo Clécio. Ele fez o levantamento de todos esses imóveis no município de Macapá, só que não avançou devido à relação política e empresarial que ele teve com essas pessoas que se dizem donas, né, desses latifúndios no centro da cidade, e parou a política. Mas essa política ela está no município de Macapá e ela precisa ser encaminhada para que esses lotes sejam direcionados pelo município ou para a construção de casas populares ou simplesmente doações. Hoje em Macapá nós temos 37, só em Macapá, são 37 regiões que a gente chama de favelas, né, que seria em São Paulo equivalente aos morros, que é onde não tem muito interesse imobiliário, que é as áreas alagadas aqui, que são as áreas de várzeas, que a gente chama de baixadas. Nós somos 37 áreas aqui na região entre norte, sul e centro da cidade. No centro da cidade tem também áreas dessas, e essas pessoas precisam ser retiradas de lá, porque, inclusive, teve um incêndio no bairro São Lázaro, numa área de alagado lá, e morreu um idoso lá, uma idosa lá morreu, porque quando há um incêndio, que não é a primeira vez, por várias vezes teve incêndio na cidade de Macapá, nessas áreas de baixada, também no município de Santana, também no município de Laranjal do Jari, porque são áreas que não dá para viver. As pessoas passam por cima de pontes, e essas pontes não dão segurança nenhuma. A ideia é pegar esses lotes, esses que estão vadios, e entregar para essas pessoas e retirá-las dessas áreas. Mas o que é que o governo estadual, municipal e até o federal faz através das emendas parlamentares? Eles pegam dinheiro e asseguram com que essas pessoas nunca saiam de lá. Como? Eles, em vez de tirar essas pessoas de lá para uma área de seca, de uma área de segurança, entregar a cidade a eles, eles constroem passarelas de concreto dentro dessas áreas alagadas, né, onde as pessoas fazem cocô, as pessoas fazem xixi, jogam lixo, e é um grande problema sanitário para essas famílias. E a gente não quer trabalhar dessa forma. A gente quer tirar essas pessoas da área alagada e colocar em terra firme, porque a pessoa numa terra firme, num lugar bom, vai fazer com que esse imóvel cada vez se valorize mais. Na Baixada, na área alagada, esse imóvel só vai cada vez mais se desvalorizar, porque a madeira, né, ela perde a qualidade. Então não é a mesma coisa de uma casa de alvenaria, por exemplo. E a gente está querendo fazer essa doação de 2.000 lotes até o final de 2026. 2.000 lotes até o final de 2026. E conforme for avançando a política, a gente pretende acabar com todas essas baixadas. Tem um juiz aqui em Macapá chamado João Bosco, que inclusive foi cassado, né? Ele era da 2ª Vara Federal, foi que nos ajudou a construir o assentamento Raimundo Osbar, onde nós estamos. Esse juiz tirou do maior latifúndio do Brasil, de uma empresa estrangeira. O maior latifúndio do Brasil, de alguém que é estrangeiro, era aqui no Amapá, chamada Amapá Celulose Ancel, que eles grilaram o governo federal à época, em 1970, né, doou algumas áreas para essa empresa, a canadense e japonesa vieram de fora plantar pinhos e eucalipto, né? Só que como havia uma desregulamentação e também havia uma desorganização documental nas terras aqui, eles foram grilando áreas ao redor daquelas que eles tinham recebido da União. E ao todo chegaram a regrilar quase 1 milhão de hectares, né? Ou seja, era um grande latifúndio, humilharam muitas pessoas, as pessoas morreram porque eles mandavam os capangas para expulsar as famílias de lá. Aí houve uma denúncia à CPI das terras, e essa CPI da terra descobriu que havia quase 1 milhão de hectares de terras griladas dessa empresa. Terras da União, terras de comunidades, né? E esse juiz conseguiu pegar 250 mil hectares e retomar para a União, isso em 2006, né? Só que o poder público é muito lento e essas áreas novamente foram regriladas. E aí que houve novamente a redistribuição desde 2014 para cá, que essas áreas, inclusive, estavam dentro do município de Macapá. E o processo nosso é esse, é distribuir casa, distribuir lote, porque nem todo mundo quer uma casa, nem todo mundo quer morar num apartamento. Eu moro num apartamento apertado, mas para mim, com a minha mulher e o meu filho, é medianamente bom. Mas quando nós saímos, por exemplo, da beira do muro, lá na Infraero, em 2011 para 2014, teve uma família da irmã Terezinha, por exemplo, que era lá da minha igreja, ela, com 9 filhos, foi para um apartamento de 42 metros quadrados. As pessoas estavam morando, basicamente, umas em cima da outra. Aí ficaram pouco tempo morando, não tem como morar numa área tão pequena. A gente propõe, inclusive, que o Minha Casa Minha Vida seja regionalizado para Macapá. Nós precisamos de janelas maiores. Aqui é muito quente, aqui não é frio,
né? Nós precisamos aqui de ventilação diferenciada. Então, essa regionalização da moradia, através da Minha Casa Minha Vida, nós vamos propor, e isso já vem discutido desde 2016 e nunca foi, de fato, modificado, e a gente trabalhar essa distribuição de lote de terra dentro de Macapá, não longe de Macapá, mas fazer com que o pobre tenha acesso à cidade. Perfeito. Muito bem desenvolvida a questão da moradia. E a gente tem uma situação sobre o Amapá que se tornou aí o grande foco da política nacional, que foi descoberta uma quantidade muito grande de petróleo na costa, né, chamada margem equatorial, e certamente, né, com uma riqueza desse tamanho, essa quantidade de petróleo por aí, isso teria um impacto muito grande em todo o estado, né, mas também na capital, na cidade mais importante do estado. Queria saber qual que é a sua política para essa questão do petróleo, o que você defende? A exploração do petróleo ela vai acontecer cerca de 500 quilômetros daqui da capital, né? E direção da costa vai ser 150 quilômetros da costa do município de Calçoene para lá. Alguém pode falar, mas o que é que tem a ver Macapá, que está tão longe? Macapá, primeiramente de tudo, é a capital do Amapá, é onde se decide tudo, e a gente tem que decidir o quê? O que é que o município tem a ver com uma política em um outro município, numa região de Marinha, que é controlada pelo governo federal? Nós temos tudo a ver com isso. Porque hoje, se a Petrobras vier, eles vão vir pelo aeroporto de Macapá. Se por acaso a Petrobras vier querer fazer as diligências técnicas e os encaminhamentos necessários para a estruturação, tem que passar por Macapá. O que é que nós propomos? Hoje, se a Petrobras atualmente se vier hoje, as suas subsidiárias, as terceirizadas, elas basicamente não vão contratar ninguém de Macapá se não for para trabalho administrativo. Só que o que paga bem são os trabalhos que são os cargos técnicos, e principalmente cargo nível superior. Hoje, Macapá não tem ninguém formado nessa região, nesse setor. O que é que a gente propõe? Eu estudo no IFAP, que é o Instituto Federal do Amapá, faço tecnologia em mineração, que vai virar o ano que vem o curso de engenharia de mineração, hoje é só tecnólogo. E temos a Universidade do Estado do Amapá, que tem uma grande gama de estudo de formação química, engenheiros químicos e licenciatura em química, mas principalmente os engenheiros químicos. E a Universidade Federal do Amapá, que tem doutores, mestres, gente completamente formada que pode dar uma boa estrutura. Como? O município de Macapá pode pegar cerca de 0,5% só do orçamento do município, né? Que dá quanto? Para cerca de 50 milhões de reais. Né? A gente precisa pegar esse 0,25%, perdão, é 0,25% só, fazer um convênio com essas escolas, com essas universidades, e formar tecnologicamente, né, pessoas para atender a necessidade dessas empresas que vão vir aqui, juntamente com a Petrobras, para a produção de petróleo. Porque se hoje vier, as pessoas que serão contratadas não serão de Macapá. E a gente precisa assegurar que o emprego seja gerado aqui, mesmo que eles não venham trabalhar aqui, mas as famílias deles vão ficar aqui. E quando eles receberem o salário deles, eles vão gastar aqui. E se hoje o trabalhador que está sendo formado na Bahia, está sendo formado em Macaé, aí no seu município, no Rio de Janeiro, né, eles não vão gastar aqui, vão gastar para lá. Então a segurança nossa hoje do município de Macapá é isso. Né, nós precisamos assegurar que esses cargos, que vai ser gerado nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque o petróleo ainda tem uma janela muito grande de utilização, né, ainda é a fonte muito grande de energia, não só para beneficiamento de querosene ou de gasolina ou de diesel, mas principalmente para subprodutos como o plástico, né, onde para a gente olha tem plástico, e esse plástico ele é uma riqueza muito grande. E o município de Macapá precisa aprender a criar, né, empregos para os nossos munícipes, usando o próprio investimento. E por que não um investimento juntamente com a própria Petrobras, ou com uma universidade, por exemplo, que já tem engenharia de engenharia petrolífera. Nós não queremos empregar engenheiros no primeiro momento, mas cursos técnicos de 1 ano e 2 anos, a gente pode fazer, mas precisa ter vontade, principalmente de quem ver que Macapá pode sair. Nós somos a última capital em geração de emprego, temos o pior transporte público do país entre as capitais, as pessoas estão indo embora daqui por falta de empregos, né?
quem mora em Santa Catarina está percebendo que está tendo uma revoada de amapaense para lá. Quem está em Portugal está vendo uma revoada de amapaense para lá. Em Fortaleza está recebendo muito amapaense, Marabá recebendo muito amapaense, que tem uma grande indústria de mineração, né? E Macapá está indo embora. Nós já fomos na década entre 80 e os anos 2000, nós fomos receptores de imigrantes. Hoje nós estamos virando emigrantes, estamos indo embora daqui e não estamos indo embora para procurar empregos bons. Nós estamos indo embora daqui para ir para a pia dos outros, para ir para a unha da patroa do sul, para ajeitar o cabelo do pessoal do sul, de Portugal, para ser garçom, para a gente ser lavador de carro, para a gente trabalhar na capina, para a gente trabalhar na mais simples ocupação laboral que existe aí para o sul, para o nordeste e para o centro-oeste, porque nem isso é gerado no município de Macapá. O município de Macapá gastou ultimamente 12 milhões de reais com festas e cachaçada, muitos shows. Só para você ter uma ideia, o El Chan foi pago para ele 800 mil reais de cachê para o El Chan. E sabe quanto é o cachê normalmente do El Chan? 120 mil reais, porque todo mundo sabe que o El Chan não é mais aquilo que já foi no passado. Quer dizer, são cachês rachadinhas, na verdade, é desvio do dinheiro público, enquanto tem tanta gente passando fome, né, tanta gente desempregada, tanta gente que não consegue nem pelo menos que eu fui lá no posto de chamado aqui UBS do bairro Nossa Senhora do Pepe Socorro, não tinha sulfato ferroso para as crianças lá. Aí nós fizemos uma live de lá da frente denunciando isso. Aí depois que a live terminou, as mães vieram, é verdade, você tem que fazer isso, tem que fazer essa denúncia, né? Hoje o município de Macapá, a gente só manda a gente para fora para tratamento, né? Nós fizemos uma live no hospital chamado aqui Dr. Papaléu Paz, que é um ex-prefeito de Macapá que morreu, que era médico, e o hospital ficou o nome dele. Nós fomos também fazer uma live lá, e durante a live, duas senhoras vieram, uma delas não quis mostrar a cara, mas uma apareceu, inclusive, na live, quis falar, com 83 anos, desde janeiro ela esperava a marcação do exame dela, né, do exame do coração, que ela tem problema grave do coração, e ela veio em jejum, 5 da manhã, gastou dinheiro que não tinha no Uber, sozinha, e quando ela chegou lá, não tinha internet para fazer o encaminhamento para ela fazer o exame, com o material que estava lá. O servidor não tinha nem papel para preencher o formulário, porque não tinha papel para imprimir. E a gente descobriu ontem, né, que o senador, por exemplo, Randolph, mandou para esse hospital, através daquela emenda Pix, 11 milhões de reais, de 16 milhões de reais que foi prometido. E uma pessoa mandou para mim também o print do Pix, que caiu na conta da prefeitura. E caiu ainda em junho, dia 5 de junho, né? E o que está acontecendo com esse dinheiro? A gente vê as pessoas passando fome, passando necessidade, e a gente pensa por que também o próprio dono, né, aliás, o próprio dono, quem encaminhou esse recurso, tem que cobrar também da Prefeitura de Macapá, né? E a gente fica triste, preocupado, porque aqui existe um chamado TFD, que é tratamento fora de domicílio. Alguns tratamentos de saúde não existem em Macapá, e nós temos que ir principalmente para Belém, ou Goiânia, ou São Paulo, e Fortaleza. São as 4 cidades que mais recebem doentes do Amapá. Só que a gente precisa fazer uma bateria de exames para o médico aprovar, para que esse paciente seja encaminhado para essa viagem, para viajar e para ser operado lá. E geralmente, pela ordem administrativa do poder público, dos entes federados, inclusive os municípios, aliás, o Estado do Amapá é um ente federado, do município, ele precisa ter o aparato para que esses exames sejam feitos. E esse Papaléu é justamente o hospital para isso. As pessoas precisam fazer esses exames para serem aprovadas as suas operações e suas viagens. As pessoas estão indo com o encaminhamento para o médico, chegam lá, remarcam. Hoje uma mãezinha ligou chorando para mim que não conseguiu, como é o nome daquele, psiquiatra infantil. Aí ela foi lá, né, porque a filha dela está com problema na escola, precisava de um psiquiatra infantil para dar algum tratamento para a filha dela, né? E ela disse que lá, quando ela chegou para marcar lá, e pediram para ela esperar entre 10 meses e 14 meses a fila para a filha dela ser atendida. Olha só esse absurdo, né? Sendo que tem dinheiro na conta.
O município de Macapá está devendo 332 milhões de reais, é um buraco enorme. Aí o prefeito construiu uma ponte aqui, que é da Zona Norte, de fato, era muito importante a construção dessa ponte, mas só para essa ponte gastar 332 milhões de reais, enquanto não tem ônibus, não tem escola, não tem saúde nos hospitais, sendo que a TV Amapá, que é a Rede Globo daqui, é a que mais foi beneficiada com publicidade do município de Macapá. Inclusive, eu serei entrevistado pelo G1 e eu vou perguntar para eles se eles têm coragem de divulgar quanto o município de Macapá pagou para eles desde 2022 para cá. Será que eles vão ter coragem de falar? Queria perguntar sobre isso, Jair, que é o seguinte, aqui os candidatos do PCO, eles não costumam ser convidados para os debates principais. Quando eles são convidados para entrevista, é uma entrevista com menos destaque, mais curta, num canal mais secundário. Como é que tá isso aí no Amapá? Você vai participar do debate? Você vai aparecer na televisão em algum momento? Já te fizeram essa proposta ou você está no padrão PCO que a imprensa não dá destaque para os candidatos? Existem 3 grandes redes de debate aqui, que se chama a TV Globo, que já disse que só vai para o debate aqueles que tiverem representação na Câmara. Foi uma forma, inclusive, de cortar os outros candidatos. A Rede Record a gente nem conta, porque a Rede Record ela é a primeira a puxa-saco do prefeito daqui de Macapá. Provavelmente recebeu até mais recursos que a própria TV Globo aqui de publicidade. E um programa chamado Luiz Melo, né, que dizem que a minha assessoria já foi lá na reunião e disseram que não vai ter debate porque não lhes interessa fazer debate. Ou seja, estão protegendo o atual prefeito. Não querem, e eles sempre fizeram debate, é a primeira vez na vida que vão fazer debate. Aí a minha pergunta caiu para o prefeito, que eu vou fazer uma pergunta para ele, né, ele vai ter que responder, e queriam trocar na hora lá para outra pessoa fazer a pergunta para o prefeito e não eu. Porque o governador também, ele lançou 3 candidaturas, 3 candidaturas. Só que os candidatos do governador, eles já foram prefeituras aqui. Já foram por 8 mandatos, aliás, por 8 anos, eles estiveram com o prefeito, Clécio, que hoje é governador. Então, basicamente, eles não têm moral para cobrar nada do prefeito. Mas eu tenho. O PSTU também tem. E até o Novo, que vai lançar um candidato, tem, porque nós não temos, nunca fomos gestão. E aí queria trocar. Mesmo assim, aí isso me preocupa. Me preocupa não, me chama atenção. Saiu uma pesquisa da TV Amapá dizendo que o atual prefeito tem 91% de intenção de voto. 91%. Mas se eles têm tanta certeza assim, se tem tanta gordura assim para queimar, por que essa preocupação em não ter debate? Por que essa preocupação e desesperada para trocar as regras do jogo em cima da hora para beneficiar o atual prefeito? Uma coisa tem que ser feita, né? A gente, acabando a eleição, a gente vai fazer uma denúncia no Ministério Público Federal para que possa ser transparente qual o valor que foi pago para toda essa imprensa marrom aqui no Amapá. Seja para a Diário FM, seja para a TV Equinócio, seja para a TV Amapá, seja para a Rádio Boas Novas, seja para a Rádio Forte FM. Essas rádios são as rádios que mais estão sendo beneficiadas com os recursos municipais. Dinheiro que era para ir para a escola, dinheiro que era para ir para a saúde pública. As pessoas estão morrendo porque esses empresários da comunicação estão ficando ricos com dinheiro público. Bom, Jairo, nosso tempo aqui está quase acabando. Queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a entrevista como é que elas podem ajudar na sua campanha, o que elas podem fazer, se você tem alguma programação em mente. Como é que as pessoas que estão assistindo, que te apoiam, que apoiam o PCO, poderiam auxiliar na campanha política, na campanha de rua, até de casa também, né? Eu moro no bairro Macapaba, é bem perto aqui da minha escola, né, que eu estudo no Instituto Federal do Amapá, no IFAP, e a gente faz principalmente panfletagem, né? Trabalhamos em pontos de ônibus, cedo da manhã, 6 horas da manhã já estamos na rua pedindo voto, né? E entre 8 e 10 horas a gente está nas caixas econômicas, porque a Caixa Econômica trabalha muito com o Bolsa Família. Então, todo dia tem muita gente, a gente coloca nossa caixa lá, distribui nosso panfleto, faz aquele discurso, eu e os vereadores fazemos o discurso, voltamos para pedir o voto dos companheiros que estão ali na fila, né? E muitos estão no sol e estão na chuva. Ali é um momento muito bom, porque o trabalhador está com raiva, ele está no calor, ele está cansado, está em pé. Então, é a melhor forma
Porque quando ele está inclusive lá no ar-condicionado dele, é diferente. A gente faz ele pensar. Inclusive, quando a gente começa a debater, né, para denunciar o desmando desse prefeito, alguns aparecem para querer contrapor a gente. Aí a gente fala o que é que está acontecendo. E no final, todo mundo recebe nosso panfleto. Eu espero que, de fato, a consciência desse trabalhador possa fazer ele votar no 29, que é o nosso número do Partido da Causa Operária, né? Mas, infelizmente, muitos ainda se vendem, vai vir muito dinheiro para as baixadas, para os bairros periféricos, para comprar o voto do povo, principalmente os vereadores da base desse Furlan, que está jogando o Macapá num buraco de 332 milhões de reais e que o próximo gestor, mesmo sendo até ele, vai ter muita dificuldade, porque o BNDES, infelizmente, talvez não aprove nenhum projeto para o Macapá devido a essa insuficiência de gestão que a gente talvez não possa pagar nos próximos 5 anos, o município de Macapá vai ficar devendo. Como é que a gente pode fazer tanta festa no lugar onde tem gente morrendo, gente desempregada, gente fugindo, né, atrás de emprego? Como pode ter festa, né, gastar tanto dinheiro enquanto o povo está indo embora de Macapá, porque aqui não tem nada, né? Perfeito, Jairo. Então, nosso tempo aqui acabou. Queria agradecer muito a sua entrevista. E, quer se despedir? Quero agradecer a você que nos ouviram. Nós temos as nossas redes sociais, no Facebook, só procurar Jairo Palheta, no Quai, no TikTok. No TikTok ele foi um pouco que deu uma freada. Eu fui denunciado por 150 vezes no TikTok, então, basicamente, eu só vou estar livre novamente. As minhas publicações só vão andar de forma livre só em 2036, para você ter uma ideia. Né? Mas no Facebook a gente está tendo uma boa visualização, a gente coloca o vídeo, dá 2.000, 3.000 visualizações lá, e as pessoas estão compartilhando, né? Porque sabe da realidade, aqueles que de fato não se deixam levar por uma dose de cachaça e um auê ali no showzinho que leva até a madrugada, né? E a gente precisa elencar a comunicação. A nossa comunicação é a rede social, a nossa comunicação é o celular, a nossa comunicação é o panfletinho que a gente está entregando, e a gente precisa de apoio. Nós temos uma barquinha habitual do partido, né, que eu gostaria que depois a equipe até colocasse aqui, você que quer doar 5, 10, 15, 20 reais, 100, 200, R$1.000, ajude a gente. Nós não temos o fundo partidário, nós só temos o fundo eleitoral que acontece no período das eleições, mas até hoje ainda não caiu o nosso fundo eleitoral. E a gente está sobrevivendo como a gente pode, mas não é por isso também que a gente vai dizer que a gente não vai fazer nada, vai deixar o sistema simplesmente dominar. Nós somos uma voz, ainda uma voz pequena, mas ela pode se tornar grande com seu apoio. Perfeito, Jairo. Então é isso, gente. Muito obrigado, Jairo. Muito obrigado a vocês todos que assistiram essa entrevista. Esse aqui foi o Tete a Tete com o Jairo Palheta, nosso companheiro candidato a prefeito de Macapá. É isso, um abraço a todos.